Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou o Rafael Capua, diretor de operações da Jump, e hoje estamos aqui com Felipe Palmeri, responsável aqui de pré-vendas da Jump, e junto com a Jéssica, nossa Tech Lead de Data Science. Hoje o tema que iremos abordar será churn, um tema aí que no mercado continua bem aquecido, apesar de ser um assunto já de longa data. É um tema que a gente escuta bastante, nossos clientes perguntam bastante sobre esse tema, como desenvolver modelos, como aplicar métricas para buscar melhores resultados utilizando o modelo de churn. Fê, você quer comentar um pouquinho para a gente aí? Não, legal, Rafa. Então, acho que para começar, acho que é uma boa a gente primeiro contextualizar todo mundo, né, do que é o churn. O churn tem muito a ver, quando a gente fala de churn, com retenção de clientes, né, evasão e retenção de clientes. Então, o churn, ele é um índice que ele mede a evasão ali, cancelamento de serviço, o abandono. Então, o principal, o churn em si, ele é um índice que ele mede isso, né? Então, ele mede o quanto nossos clientes estão evadindo ali, o quanto os clientes que a gente tem estão deixando de comprar com a gente. Então, bem assim, a grosso modo, esse é o contexto, né, do que é o churn. E aí... Só para te deixar um pouquinho mais claro para o pessoal, é medir o risco da empresa perder o cliente. Isso, na verdade, a gente medir a taxa, né, de evasão do cliente. Então, o churn é uma medida que a gente quer diminuir, né? Então, quanto menos um cliente evadir, melhor. Então, o cálculo o churn, a gente pode ter um churn tanto de evasão do cliente, né? Então, a gente pode ter um cliente evadindo e não utilizando mais o nosso serviço, não comprando mais o nosso produto, ou a gente pode ter até um churn de receita, que é um cliente que utiliza um determinado produto mais caro e ele vai para um determinado produto mais barato, ele diminui essa receita recorrente que ele costuma ter com o nosso produto, nosso serviço. Legal, só para dar um exemplo real, então, por exemplo, vamos pensar hoje no streaming, muita gente usa streaming no Netflix, né? Provavelmente, quando você para de utilizar muito a plataforma, você começa a dar tendências de que caiu no desuso a sua utilização, eles começam a analisar você para começar a te oferecer, mandar ofertas, promoções para que você continue utilizando o serviço, né? Não, o streaming eu nunca vi esse caso. Na verdade, Netflix nunca fez isso. Acho que eles nem precisam ainda, né? Mas outras formas de serviço já aconteceu, né? Telefonia, principalmente, eles medem muito isso por causa dessa migração, a portabilidade que está bem rápida. Então, telefonia e às vezes também o banco, como agora estão surgindo vários bancos aparecendo taxas, essas coisas, eles estão bem preocupados com essas taxas de churn. Legal. Você falou de banco, né? Hoje está uma guerra das fintechs, né? Acho que eles acabam buscando isso bastante, né? Conseguir comparar. Acho que você pensando, né, no roxinho lá, grande fintech, se você deixar de usar o app, com certeza alguma coisinha deve aparecer para você depois de um período, se você começar tendências aí de não utilização, né? Mas mesmo a Netflix, que você comentou, né, ou os serviços de streaming em geral, eles também acompanham isso, né? Então, eles têm ações, se você for ver, vira e mexe, eles mandam no seu e-mail ali algum tipo de série que você está vendo, olha, chegou a continuação aqui, ou então alguma série relacionada com o que você tem. Então, mesmo eles acompanham ali. Se você está vendo menos, eles começam a te mandar mais coisa para lembrar ali do serviço, né? Fala, opa, vem assistir aqui. Para manter o engajamento. Para manter o engajamento, então... Acho que Netflix eu vejo demais, né, velho? Porque para mim não chega nenhum deles. Agora, a Globo.com é quase semanal. Lá, não aguento mais receber no Doctor Who, né? Toda hora lá. Eu nem quero ver, mas chega pra gente. É legal. Isso legal. Acontece comigo com o iFood. Porque eu peço iFood quase todo dia. Não sinto orgulho disso. Mas às vezes eu fico 3 dias sem pedir. E aí, esqueceu da gente? Tem um cupom disponível. Tipo, eles medem bastante. Eu sinto bastante isso no iFood. Putz, verdade. No iFood é uma realidade. Eu usava muito o aplicativo do iFood no meu celular e depois a minha esposa ficou viciada nos cupons. Aí eu parei de pedir, peço só no dela, né? Facilitou, ela tem um monte de cupom. E eu não pedi, mas o meu realmente, vira e mexe, aparece lá uma tentação, principalmente à tarde. Já sabem que eu gosto de comer doce à tarde, eles mandam, sua sobremesa. Isso realmente acaba causando esse engajamento, né? Eu acho que é uma forma de prever
aumentar o engajamento e também monitorar aquele que corre o risco de churn, né? Pô, bacana. Para a empresa é muito isso, né? Medir essa taxa dos clientes que vão sair e aí, utilizando inteligência, né? Utilizando técnicas de machine learning, modelagem estatística, eles tentam prever ali quem tem mais chance de sair e também entender os motivos, né? Por que as pessoas saem, né? Deixam de usar meu produto e quais que têm mais propensão a sair. E aí, por exemplo, no caso do iFood, eles têm diversas ações que você pode fazer, dependendo muito do setor, né? Dependendo muito ali de qual área que você está oferecendo. E aí o objetivo disso é entender, então, esse cara tem mais propensão a sair. O que eu posso oferecer para ele, né? De que maneiras eu posso tentar reter esse meu cliente, não deixar ele sair. Ao invés, se a empresa tivesse dinheiro disponível para fazer ações para todo mundo, seria mais fácil, né? Mas não é tão lucrativo. Ela tem que tentar maximizar, né? Então, aquele dinheiro que eu tenho para utilizar com marketing ali, com publicidade, então, como que eu posso usar ele da melhor maneira? Eu acho que esses modelos de churn vêm muito nessa linha, né? De utilizar, maximizar ali o meu dinheiro, tanto para aumentar a minha receita, então para fazer os clientes comprarem mais, quanto para segurar aqueles clientes que eu vejo que tem potencial de sair. Eu falo, putz, esse cliente não está no iFood, não está consumindo tanto, eu vou dar cupons aqui para ele, vou utilizar desse meu dinheiro para dar cupons para fomentar essa utilização da minha aplicação. Legal. E às vezes... Cara, pode falar, Jeff. Não, eu ia falar que às vezes também as empresas começam a usar o modelo de churning, que às vezes eles estão investindo muito em captação. E aí eles veem que, por exemplo, tem cliente que faz a primeira compra, mas eles não ficam na plataforma. E aí o churning pode vir, os modelos, mostrar por que aquele perfil não fica, o que eu posso melhorar. Ou então é só um serviço que está evadindo muita gente, entender o porquê que isso está acontecendo, ou é só numa localidade, nos modelos dá para poder fazer todo esse mapeamento. Legal. Isso é legal porque ajuda toda a área que vai atuar, né, nessa retenção. E você comentou, Fê, no começo, sobre cliente ou receita, né? O que está perdendo cliente ou receita. Você pode explicar um pouquinho mais qual que é a diferença dessa análise, né? De olhar quando a gente está perdendo cliente ou se a gente está perdendo receita? Não, legal. Então, perder cliente, muitas vezes depende muito do serviço, né? Isso a gente vê em diversas áreas, mas tem, por exemplo, o serviço de assinatura recorrente, como serviços de streaming, tem serviços de... Hoje em dia tem até aqueles clubes de assinatura, né? Que você paga todo mês ali para receber determinado produto. Então, pode ser que se o cliente está para evadir, ou, por exemplo, educação, tem bastante isso, né? Um aluno ali que paga mensalidade, se ele está para evadir e sair da minha empresa, eu não vou ter mais aquele cliente, né? Então, eu posso medir o meu cliente, então eu meço pela quantidade de clientes. Então, de determinado período, isso também não é uma coisa tão simples de medir, né? Vai depender muito de cada área, mas eu posso medir, por exemplo, naquele determinado período, no início daquele mês, por exemplo, quantos clientes eu tinha, e no final daquele mês, quantos clientes eu mantive, né? Eu tive. Então, eu posso medir quantos clientes saíram baseado naquele meu número inicial. E aí eu posso ter a minha taxa ali de evasão de clientes, como eu posso ter também a minha taxa de receita, então de churn de receita, que é, por exemplo, no serviço de streaming eu tenho alguns níveis, né? Eu tenho um nível mais barato ali, eu tenho alguns níveis mais caros. Então eu posso medir se tem muitos clientes que estão usando o meu serviço mais caro e estão migrando ali para serviços mais baratos, ou mesmo para consumos, né? Tipo, algum serviço ali, alguma empresa que vende diversos produtos ali, por exemplo, de alimentação, eu tenho um cliente que gasta comigo determinada faixa ali de valor todo mês e aí ele começa a gastar menos. Eu vejo que ele reduziu 50% de quanto ele gastava. Então, ali, meu cliente ainda não saiu, ainda tenho meu cliente, mas a receita dele está diminuindo. Então, também é legal analisar e ver como que eu posso oferecer, né? O que eu posso oferecer para esse cliente para ele voltar a gastar mais com o meu produto aqui, utilizar mais o meu serviço. Então, são duas formas de analisar também essa variação, né? Legal, bacana. E quando que, falando de churn de cliente, quando que chega o momento de fazer essa análise de ciência, né? Quando que chega o momento que a empresa ela tem que se preocupar em fazer essa análise?
Na minha opinião, desde sempre, né? Eu acho que desde o começo é legal você já estar acompanhando esse número, você já desde o começo você vê quantos clientes estão entrando e tentar reter o máximo, né? O ideal seria você ter 0 de churn, então você ter 100% dos seus clientes que entraram ali estão com você o resto da vida, mas a gente sabe que isso não acontece. Então é legal você já desde o começo você já está acompanhando ali esse índice. Então, claro que, como a gente falou, varia muito do tipo de produto que você está vendendo, não é algo simples, que é fácil assim, você identificar por que o seu cliente está saindo ou como fazer para ele ficar, mas é algo que, através de técnicas, ali, utilizando uma inteligência, utilizando os seus dados, eles te ajudam muito a você identificar, né, o porquê que disso está acontecendo. E acho que a gente vai começar a entrar agora nos detalhes mais técnicos de modelos que podem ajudar com isso. E eu acho que é nisso que a gente consegue gerar um valor ali, né? Por isso não ser um assunto tão simples, ser algo mais complexo, quando a gente começa a analisar isso com dados, eu acho que a gente consegue agregar um bom valor aí e começar a identificar mais os motivos do porquê esses clientes estão saindo, né? Jesse, você pode contar um pouquinho para a gente aí como que é realizar essa análise, criar o famoso modelo de churn? Consegue dar uma geral para a gente? Então, só complementando também o que o Felipe está falando, eu acho que o churn ele é tão importante porque ele mede a qualidade do seu serviço, né? Porque às vezes você nem vê o que o seu cliente está saindo. A grande dificuldade que a gente tem nos modelos é até a empresa definir o que é o churn para eles. Porque, por exemplo, é o aluno, vou dar um exemplo na educação, é o aluno sair por um semestre e depois ele volta? Quantos semestres ele tem que ficar fora para eu poder falar que ele evadiu, né? Que eu tive churn na minha base. E aí, às vezes, é difícil até para o cliente definir o que é para isso ser a base da nossa modelagem, né? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o uso do churn em algumas verticais, né? Inclusive as verticais aí que a Jump já atua hoje também. Queria discutir um pouquinho, até mesmo dar exemplos, né? O Fê até separou aqui uma listinha, são várias verticais que ele separou para a gente conversar. Como são muitas aqui, a gente vai escolher algumas para conversar. Depois, na edição, a gente pode até colocar uma listinha com alguns detalhes para o pessoal poder ver, dessa que o Felipe montou. Mas entre os exemplos aqui que eu achei interessante, usando o churn no varejo, né? Porque a gente falou bastante sobre o churn na questão do cara já ter um subscription, dele ser um cliente, de alguma forma, ele paga algo mensal, né? Ele está com você ali mensalmente atrelado, né? Hoje em dia, tanto que hoje em dia geralmente tem que ser feito com cartão de crédito para você dificultar a sua saída, né? Tem toda essa história. Quando a gente fala de banco, você tem um contrato ali com o banco que te faz mensalmente, de certa forma, manter uma recorrência com o banco, né? Mas quando a gente fala de varejo, eu achei interessante que é um tema diferente, porque ele comenta aqui de encorajar a fidelidade. Então, pelo que eu estou entendendo, criar um modelo que vai analisar pessoas que talvez não voltariam a fazer compras ou que tendem a fazer compras, e você buscar essa fidelidade com esses clientes, é isso? Tá, o modelo de churn ele pode ser usado como um balizador para a equipe de marketing ou a equipe de retenção, equipes internas, para poder oferecer promoções ou oferecer melhores condições. Por exemplo, aqueles clientes que têm um maior índice, maior chance, a gente pode oferecer opções mais agressivas. Por exemplo, se você compra 3, você ganha outro. Então, oferecer um desconto maior para ele ir conhecendo o serviço e quem sabe, fidelizar. Legal. Bem bacana. Mas isso também não é um modelo de churn sozinho que vai resolver, né? Isso a gente pode agregar outros modelos aí. Eu imagino que para o varejo, talvez o marketing básico poderia agregar junto a esse modelo numa área de marketing, né? Acho que poderia fazer sentido. É isso, Jess? Faria? Exato, a gente pode usar um marketing básico. O cara comprou um sofá na faixa de valor entre tanto e tanto. Mas vamos propor para ele, então, uma mesa de centro, porque quem geralmente compra um sofá, compra uma mesa de centro, tem um suporte bom, uma confiança boa, essa associação. Ou então, como que eu ofereço para o cara também? Dependendo, se eu tiver um modelo, eu posso ver qual o melhor canal para eu conversar com o cara. Eu posso ligar, ou eu posso mandar um SMS, eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma carta.
Porque tudo depende do público que você quer abordar. Então, os modelos todos conseguem ir se ajudando. Um vai dando insumos para o outro. Legal, eu achei legal comentar isso, porque, na verdade, esse do varejo não está falando exatamente do churn de reter o cliente, mas sim buscar uma fidelidade, buscar uma recompra, né, olhando para um modelo de churn, mas aí sim agregar outros tipos de modelos, agregar outros tipos de abordagens para buscar uma recompra, uma fidelização desse cliente. Isso eu acho bem interessante, porque você consegue até segmentar, entendo que a gente consegue segmentar até qual tipo de abordagem vai ser utilizada para cada perfil de cliente, e dentro do perfil consta o churn, né? Qual que é o churn dele. Exato. Interessante. Bem bacana. Falando de outro exemplo, acho que aquela questão dos serviços, né, que possuem uma subscription, uma inscrição que você paga mensal, né, acredito que a maioria seja mensal, que é não só o stream, né, que é uma coisa que hoje muita gente assina e tem. Antes tinha muita questão da TV a cabo, né, as telco hoje trabalham com isso, mas a gente tinha TV a cabo, toda hora tinha promoção para TV a cabo, para buscar. Hoje o stream acaba fazendo um pouco desse papel também. Mas além desses tipos de serviço, hoje é legal que a gente tem visto crescendo também, né, esse tipo de abordagem. Tem até clube de assinatura aí para carnes, né? Eu sei que o Fê aí é um cara que adora fazer churrasco, inclusive assina. Chegou hoje, inclusive. Depois da pandemia, pode me convidar. E legal. E o legal disso é que para esse tipo de produto e serviço também faz muito sentido utilizar o modelo de churn. E aí eu faço até uma comparação que esse tipo de assinatura parece inclusive com a instituição de ensino, né? E querendo ou não, você vai lá, você fecha uma faculdade, fazer um curso de 4 anos, 5 anos, enfim, e você vai pagando mensalmente, e de certa forma a instituição precisa te reter ali, né? A mesma coisa funciona, acho que para cursos de inglês, né? Eu acho que o churn ele pode ser utilizado também para essas áreas, né? Eu acho que interessante seu exemplo, agora pensando um pouco, acho que para um clube de assinatura é até um pouco mais difícil de você medir e saber como você evitar o churn, né? Do que uma empresa de educação. Porque assim, o serviço de assinatura eu recebo o produto todo mês, e aí que formas que ele tem de saber se eu realmente estou gostando do produto, estou utilizando, ele vai ter que ter ações ali, né? Talvez enquetes, fazer algumas coisas, porque ele precisa de dados, ele precisa saber se eu estou usando o serviço, para ele conseguir medir, fala, putz, ele tá usando menos ou ele está gostando menos, então ele vai precisar ter ações ali para puxar essa informação. Já em serviço de educação, por exemplo, normalmente você já tem diversas informações para trabalhar, né? Por exemplo, a nota do aluno, participação em sala de aula, presença. Então, todas essas informações ali, quando a gente vai desenvolver um modelo de churn, né? Acho que a Jess pode até falar com mais detalhes, mas você utiliza diversas informações. Então, quanto mais informações você tem ali para trabalhar sobre a utilização do seu produto ou do seu serviço, acho que melhor é para você conseguir ter um modelo ali preciso, né, para avisar se aquele usuário, aquele cliente, ele tem mais propensões realmente a sair ou não, se é um usuário que tá safe ali, ele está utilizando o seu produto, ele nem vai pensar em sair tão cedo, né? E essas variáveis aí que você falou, elas servem muito para alimentar o modelo. Então, por exemplo, eu quero ver se ele faz uma enquete para ver se você gostou do que foi recebido, se a quantidade estava satisfatória, todas essas coisas. Então, se tem uma nota ali, aquela nota pode entrar no modelo de churn para sendo atualizado mesmo, por exemplo, se é um clube mensal, sendo atualizado mensalmente para eles verem se você tem propensão ou não, se você está satisfeito com o seu serviço ou não. Por isso que eu acho que o churn ele é muito vinculado com o nível de satisfação do cliente, né? Às vezes não é só com, tem uma oferta melhor ali, mas talvez ele pode estar insatisfeito com o seu produto. Sim, e é legal, porque olhando todas essas variáveis, entendendo o produto, entendendo a utilização do serviço de cada cliente ou aluno, né? Depende do tema que a gente vai abordar. Eu acho que em cima disso entra aqui num tema que é interessante, que é realizar a retenção proativa, né? Acho que olhando essas variáveis, entendendo o perfil, entendendo o que pode ocasionar ou não o churn, aumentar o risco de churn ou não,
Em cima disso, é possível que o modelo também te entregue insumo para definir as ações para retenção proativa, né? Acho que isso também. Eu lembro até que uns anos atrás eu participei de um projeto em que a gente montava modelos de churn e aplicava o resultado desse modelo dentro do CRM, né? Para uma escola de inglês, uma escola de inglês grande aqui no Brasil. E como que eles chamavam isso? Existia o Yellow Flag. O que era o tal do Yellow Flag? Quando o aluno tinha um risco de churn com percentual de regra de negócio X lá que era considerado, a gente tinha feito um portalzinho que tinha o nome do aluno e eles conseguiam filtrar lá o que a gente chamava de Yellow Flag. Então, a bandeirinha amarela, ela indicava esse aluno que precisava de uma abordagem, né, para trabalhar com retenção. Então, nesse caso que eu atuei, eu lembro que existiam muitas coisas. Putz, o aluno precisava de um reforço, às vezes. O aluno estava com uma nota baixa e, por exemplo, deixou de pagar primeiro uma mensalidade. Putz, juntando uma coisa com a outra, pelo modelo, indicava ali que existia uma chance de abandonar o curso. Mas qual que era a forma de tentar reter esse aluno? Putz, vamos dar um reforço para ele? Entre em contato com esse aluno, oferece um reforço grátis para que ele venha, para aquela matéria que ele foi mal, estudar, e aí sim, putz, ele continuar e dar continuidade ali no estudo dele, nesse caso, no curso de inglês, né? Eu também participei de um outro projeto, que no caso foi instituição, foi uma faculdade, em que a gente analisava, tinha duas coisas que eram analisadas que era interessante, que fugiam, eu considero que fugiam um pouco do padrão, que era a informação que vinha do call center. A gente conseguiu utilizar um pouco dessa informação do call center, utilizando, inclusive, Natural Language, que era entender o tipo de reclamação que os alunos faziam para o call center. Então, nesse estudo até, teve casos de a gente identificar que os alunos estavam descontentes com a instituição porque a sala de aula era muito quente. Ela precisava... Essa era uma manutenção que eles queriam, né? E isso poderia também ocasionar uma evasão. E aí foram feitas manutenções, reclamações quanto ao andamento de aulas. Então, existiam vários tipos de informações que também a gente conseguiu juntar, categorizar e colocar como uma variável que representasse dentro do modelo de churn, né? Além disso, presença de catraca, o cruzamento de quanto o cara usava do EAD e do presencial ao mesmo tempo, né? Falando aí da área de ensino. Eu acho legal que isso varia muito de acordo com o negócio, e aí, quanto mais informação você tiver, né, para conseguir trabalhar e incrementar seu modelo, eu acho que é interessante, porque tem muitas informações que são meio que fáceis ali de você analisar, né, são mais lógicas, que nem você deu o exemplo da educação. O cara começou a deixar de pagar ali, ele está atrasando a mensalidade. Então, putz, já é um indicativo ali claro de que ele está para sair ali, ele está com algum problema. Então, aí a parte do negócio tem que ir lá e atuar. Qual que é o problema dele? Né? Identificar o problema dele, dificuldade de financeira. Então, tentar arranjar uma forma de facilitar isso para o cliente. Mas muitas vezes, na hora exploratória ali de um modelo, quando você vai trabalhar com sua base de dados, eu acho que é muito interessante que você pode encontrar até correlações que não são tão óbvias assim, né? Não sei se a Jess tem algum exemplo, mas pode ter vários casos que não é uma coisa clara, igual nesse exemplo que a gente deu, e que quando você vai trabalhar com os dados, você descobre que aquela variável específica pode fazer alguma diferença ali no seu modelo e indicar uma probabilidade maior daquele cliente deixar de usar seu produto ou não, né? Verdade, verdade. Um exemplo aí, Jessica, você falar, mas um exemplo que você falando isso eu me recordei, foi o endereço de trabalho dos alunos. O endereço do trabalho para os alunos noturno tinha uma maior relevância quando ele tinha uma distância maior do polo em que ele estava estudando, né? E era algo que não se olhava, e a gente começou a olhar, falou, qual que é o CEP do endereço? Pegava esse endereço, achava o CEP, qual que era a distância aí, né? Que a gente calculava, existia uma forma de calcular, mas enfim, qual que era a distância daquele endereço até o polo em que o aluno atuava, né? O aluno estudava, né?
Então, inclusive, ficava-se de olho nessa atualização desse endereço, né? Buscava-se essa informação para tentar buscar essa importância. E era algo que antes não estava sendo analisado. E foi um insight ali bem bacana. A Jess tem mais um exemplo, Jess, sobre variáveis aí diferentes? Nossa, não veio nenhum na minha mente. Mas, geralmente, por exemplo, agora a gente está fazendo um para uma instituição de educação mesmo, e a gente está usando muito isso que você citou. Por exemplo, se o cara está fazendo as provas na data certa, quantas vezes ele está acessando a plataforma, quantas vezes ele está frequentando a aula, se ele está frequentando ou não está frequentando. E até no EAD fica um pouco mais fácil, porque fica ali tudo registrado no sistema, né? Presencial é um pouco mais difícil de fazer isso, por exemplo, diariamente, para poder monitorar como que está a qualidade ou não, como que está a chance do seu aluno evadir. No presencial eu já vi casos de pegarem catraca. O aluno passa com a carteirinha, né? Tem o RM dele lá, o registro dele, e aí tentava-se trabalhar com a catraca. Só que tinha um problema, que era o aluno que ia para ficar no refeitório, né? E aí você tentava linkar isso com a chamada da sala de aula, aí a chamada não ia, a plataforma, enfim, aí acabou que não deu para analisar o que a gente queria, porque faltava essa integração ainda, mas é bem interessante. Mas no EAD também tem, né? Tem gente que só abre ali, nem tá prestando atenção na aula, mas nem todos os indicadores conseguem ser tão efetivos, só que com a correlação com os outros indicadores, a gente consegue ver se aquilo é relevante ou não. Legal. E para a gente fechar aqui o tema churn, acho que é importante a gente falar um pouco sobre ferramentas, né? Quais ferramentas aí de mercado, open source, que hoje nós temos utilizado bastante aqui na Jump, mas eu gostaria que você comentasse um pouco aí do que vocês também têm visto aí, que é interessante de deixar para o pessoal aí saber também. Legal, acho que uma das maiores, mais utilizadas é o SaaS Miner, né? O SaaS Enterprise Miner, que o SaaS já vem de muitos anos, né? Ele começou, foi uma das primeiras empresas a trabalhar com essa parte de análise estatística desde lá atrás, anos 70, e veio desenvolvendo desde lá, né? Então o Miner eu acho que é uma ferramenta bem completa e que facilita essa utilização, né? Essa construção de modelos de vários tipos, o churn entre eles, né? Tem também o Python, tem também. Hoje a gente usa muito mais Python do que R, mas nos dois dá para fazer os modelos de churn, fazer toda a parte, tanto da extração dos dados, a parte de data quality, análise exploratória, porque uma análise exploratória bem feita, às vezes tem resultados muito efetivos e às vezes é uma parte que a gente às vezes negligencia um pouco, e dá para fazer todo o fluxo lá dentro dessas ferramentas. Legal. Eu pessoalmente gosto das duas ferramentas, tanto do SaaS quanto do Python. Eu acho que as duas, inclusive, combinam bem, né? Essa versão nova do SaaS aí, a Paya, que você consegue levar modelos Python para dentro do SaaS para criar challenge ali, né? E realmente verificar qual é o melhor resultado. Eu acho que isso realmente são duas ferramentas. Existem outras no mercado, óbvio, que cada uma com suas itens específicos, funções específicas, né? Mas realmente essas duas também eu acho bacana. O Python, por ser um open source, a gente consegue trabalhar aí em nível escalado, utilizando Databricks, a nuvem em geral, acho que ajuda bastante. E o SaaS, por ser uma ferramenta bem completa também, né? Acho que as duas a gente consegue desenvolver, analisar e produtizar esses modelos, né? E transformar isso tudo em ações, de certa forma, proativa aí no dia a dia das empresas. E o mais importante não é só o desenvolver o modelo, né? Acompanhar o resultado desse modelo. E usar esse modelo para balizar as suas ações. Porque, às vezes, hoje a gente sente muito que os clientes, às vezes, querem o modelo, elas sabem que precisam, mas não tem uma dificuldade em usar. E aí acaba ainda ficando na parte de, vou selecionar aqui e vou acionar, sendo que o modelo consegue diminuir os gastos, consegue ter uma ação muito mais efetiva para reduzir o seu índice de churn. Acompanhando... Pode falar. Eu ia só comentar, fora essas mudanças, igual agora a gente está vivendo uma pandemia, eu imagino que isso faça uma grande diferença ali, né, para os modelos. Os modelos devem ter dado uma desbalanceada ali, porque ele está acostumado com um certo padrão,
né, de comportamento, um certo padrão de dados, e de repente a gente está numa pandemia e as pessoas começam a ter que cancelar várias coisas por diversos fatores externos que muitas vezes o modelo não ia pegar, né? De repente o cara tinha uma renda, ele não tem, e ele de uma hora para outra ele vai cancelar. Ele não era um cara que o modelo estava prevendo que ia cancelar, mas o modelo não ia prever uma pandemia, ninguém ia, né? Então eu acho que o modelo é sempre importante, né? A gente tem esse acompanhamento e muitas vezes você tem que ali refazer ou você tem que refinar ali o seu modelo, tá sempre, né, fazendo esse acompanhamento, né? Sim, com certeza. E é isso que você falou da pandemia, por isso que eu falei da análise exploratória, porque às vezes vai começar a ter esses novos comportamentos, mas você ainda não tem dados suficiente para poder fazer um modelo. Mas se você fizer uma boa análise exploratória, você começa a ver quais pontos que estão sendo relevantes para o cliente que decide sair ou não da sua base. Mas agora não, né? Que já faz 1 ano de pandemia. Já dá para estudar agora, né? Agora dá. Legal. Bom, acho que por hoje a gente fecha aqui o tema. Pessoal que assistiu o vídeo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre o tema, por favor, comente, deixa aí, que a gente pode se aprofundar mais, buscar aí mais informação. Agradeço o Fê e a Jessie pela presença. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Jump Talk de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você curtiu, deixe seu comentário, seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tchau, obrigada!